Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso podcast 01 e não podia ser diferente, não podia ser com outra pessoa, senão com o nosso convidado de hoje, que ele é especialíssimo, o nosso querido João Alverne. Essa ideia do podcast foi uma ideia dele, que eu comprei, que agora virou uma ideia nossa, que é a ideia da Repto, que é a ideia da Conexão RH. Então, assim, João, eu queria primeiro agradecer por você ter dividido essa ideia e estar aqui com a gente desde o começo. Você participou da primeira live da Repto, então você já é um parceiro nosso aqui de longas datas. Mas, assim, como a gente está entrando numa plataforma diferente, é o YouTube, a gente está começando, então são novos seguidores. Eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouco da sua trajetória e aí a gente começaria nosso bate-papo em cima depois dessa apresentação. Lembrando que você que está aí agora assistindo a gente no canal, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, marcar aí as notificações, porque a gente vai estar aqui com vários episódios desse podcast que foi idealizado por esse rapaz, meu grande amigo João. Fala aí, João. Regnoberto, é um prazer estar aqui com você, tá certo? E dizer que todo sonho precisa ser realizado e esse está sendo um, né? Foi uma ideia que surgiu e de levar para as pessoas, tá certo? Os nossos objetivos, quem somos nós, tá certo? As empresas que estão aqui para servir a sociedade, o empresariado da nossa cidade, que é Iguatu, né? E você comprou a ideia porque você entendeu da importância do podcast para que a gente possa realmente mostrar para as pessoas que é possível, né? Então, o podcast é, sem dúvida, uma grande oportunidade para que a gente possa realmente também mostrar o nosso trabalho, né? Um trabalho que foi, digamos assim, plantado essa semente e que hoje nós estamos colhendo esses frutos. A Repto é, sem dúvida, uma empresa que eu considero de fundamental importância, de uma parceria, de uma empresa séria, de uma empresa realmente que tem compromisso com as pessoas. Então, por isso, foi realmente colocada essa ideia entre Conexão e Repto, para que a gente possa realmente mostrar para as pessoas esse nosso potencial, esse nosso objetivo. Então, nós estamos aqui, né, digamos assim, nessa live inicial, digamos assim, como uma grande oportunidade, como eu falei agora há pouco, de interagir com as pessoas. Isso é muito importante. Esse inaugural eu fico muito feliz, muito satisfeito. É para mim um momento de muita emoção estar aqui para que a gente possa realmente compartilhar as nossas ideias, as nossas informações e, sem dúvida nenhuma, levar para o mundo inteiro, aqui de Iguatu, quem somos nós e quem a gente pode contribuir. Ótimo, João. João, assim, você já falou da Conexão RH, que é a sua empresa, mas antes da Conexão RH nascer, o que você andou fazendo pelo mercado? Bom, Regnoberto, eu sempre despertei, tá certo, a vontade de trabalhar para as pessoas, trabalhar com as pessoas. Eu sou um apaixonado pelas pessoas. Muita gente diz assim, é muito difícil trabalhar com as pessoas. Depende. Quando você tem amor pelo que você faz, você consegue contornar tudo isso aí. Então, eu sou um apaixonado pelas pessoas. E eu descobri isso, Regnoberto, quando chegava uma pessoa na minha cidade, né, que eu sou aqui numa cidade chamada Cedro, quando eu chegava uma pessoa lá, eu ia mostrar a cidade para essas pessoas. Então, eu comecei a despertar. Puxa vida, que negócio legal. Está mostrando a igreja, está mostrando a praça, está mostrando... Não tinha tantos pontos turísticos. Um guia turístico não tinha tantos pontos turísticos na nossa cidade, como você sabe. Mas eu gostava demais de interagir com as pessoas, tá certo? Quando chegava na minha cidade. Então, quando eu fui para Fortaleza, eu comecei a despertar da importância de você mostrar também a nossa capital para as outras pessoas. E era um prazer muito grande. Então, eu comecei a descobrir que eu tinha vocação para trabalhar com gente, com pessoas, e fiz vários vestibulares, tá certo? Fiz vestibular para comunicação social, que eu vou já falar também da importância da comunicação social, mas eu descobri realmente que eu gostava mesmo era de turismo, né? Não de fazer turismo, mas de trabalhar com turismo. Então, daí eu fiz a faculdade de turismo na Universidade de Fortaleza, sou formado em turismo, sou bacharel em turismo, e daí despertou a ideia de colocar uma agência de turismo, né? E depois dessa agência de turismo, eu coloquei mais 2 colegas meus, aí depois a sociedade não deu certo, porque cada um foi para um lado, e eu fui embora para o Juazeiro, trabalhar num grande empreendimento, fui ser gerente de eventos de um grande hotel, depois fui ser gerente de eventos de um outro grande hotel lá na Paraíba, na Parnaíba, no Piauí. E daí fui despertando essa importância de trabalhar com as pessoas. E quanto é que você chegou no RH, na gestão de pessoas? Eu sei que o gostar das pessoas já lhe trouxe
pro setor, mas como é que você começou a tomar gosto pelo RH? Foi quando eu realmente comecei a dar aula na faculdade. Né? Quando eu comecei a dar aula na faculdade, que eu comecei a dar aula na faculdade no Instituto Dom José, que era ligado à UVA, né? Eu acredito que ainda seja. Comecei a despertar, fui trabalhar também no Senac, dando aula no Senac, e aí eu comecei a dizer assim, olha, eu vou me especializar nessa área, né, de gestão, tá certo? Não só de empresarial, mas de gestão de pessoas, que eu dava aula de recursos humanos, de ética, de comunicação. Então eu digo, eu vou me especializar nessa área. Aí fiz 3 especializações, 2 MBA em recursos humanos e outra especialização em gestão de pessoas, lá pela Faculdade Leão Sampaio, do Juazeiro. E daí foi despertando essa importância de você trabalhar com pessoas, com gente. E aí surgiu um convite, né, para trabalhar no órgão público. Né? Eu fui trabalhar em órgão público, fui secretário de Cultura e Turismo de Quixelô, né? E depois eu fui ser secretário de Trabalho e Assistência Social na cidade do Cedro, que é a minha cidade, fui convidado pelo prefeito na época, né? E daí eu disse, não, o meu forte, o que eu gosto mesmo é de gestão de pessoas, de recursos humanos. Aí fui trabalhar numa grande empresa, né, de recursos humanos. Só para deixar você aí que está assistindo a gente na mesma vibe, Quixelô é uma cidade aqui do interior do Ceará, próximo a Iguatu. Cedro também é uma cidade aqui do Ceará, próximo a Iguatu. E Juazeiro é Cariri, no Ceará, um pouco mais distante, né? Isso. A gente só para situar as pessoas. Pronto. E, assim, essa experiência sua é bom porque você conheceu vários mercados, né? De tamanhos diferentes, porque são cidades de tamanho diferente. E eu sei que você trabalhou num grande grupo, né? E, assim, o que eu mais tenho curiosidade de saber, e eu acho que é a curiosidade da maioria das pessoas, como é que você consegue lidar com tanta gente, porque cada ser humano age de um jeito, aí você tem líderes que não absorvem bem o que você quer implantar, as empresas têm sempre aquelas particularidades. Chega aquele hora de você pensar e desistir, João? Olha, isso é um trabalho que a gente faz emocionalmente falando, tá certo? Você tem que realmente saber controlar o teu equilíbrio emocional, tá certo? Você não pode se envolver muito na situação, mas você também não pode ficar de fora. Você tem que ter esse equilíbrio. É interessante que quando eu trabalhava nessa empresa de grande porte, eu chegava 8 horas para trabalhar, 18 horas quando eu saía do mesmo jeito que eu entrava pela manhã. Né? Porque eu coloquei na minha cabeça que nós estávamos ali para resolver situações, não para mergulhar na situação. Né? E mergulhar, que eu digo assim, se envolver na situação. Então, o que mais assim me deixava assim um pouco triste era quando era para fazer demissão, né? Que era uma pessoa que estava saindo da empresa. É sempre complicado, né? Sempre complicado, porque você demitir não é fácil, né? Porque é a pessoa que vai ficar desempregada, são famílias que vão estar dependendo daquela pessoa que vai estar desempregada. Muitas das vezes eu sentia isso aí, mexia com o meu emocional, mas eu fiz um trabalho porque nós entendemos que é uma vida que continua, que essa pessoa tem outros lugares para poder também desenvolver o seu trabalho. Então, eu trabalhei muito o meu psicológico com relação a isso aí. E a minha maior felicidade dentro do RH é quando eu ia viajar para poder contratar, abrir lojas, abrir empresa. Eu sabia que estava gerando emprego. Para mim, quando a pessoa me ligava e dizia assim, João, arranja um emprego para meu filho, para minha filha, para fulano de tal, e quando eu conseguia, para mim era uma realização profissional muito grande. Eu estaria contribuindo para que aquelas pessoas realmente pudessem ganhar o seu saláriozinho no final do mês. Então, foi despertando essa importância de você trabalhar com o RH, né, de mostrar para a sociedade de que você consegue realmente contribuir de alguma forma. Então, foi essa contribuição que eu dou para a minha missão aqui na Terra, quando eu realmente estou contribuindo para poder gerar emprego, que é a coisa mais importante hoje para um profissional é quando você realmente está empregado. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem, João, eu preciso do emprego, está aqui meu currículo, vê o que é que você pode fazer por mim. Então, a gente vai realmente tentando colocar cada um nos seus lugares. Isso, para mim, é um momento de muita alegria. Além disso, você sabe que dentro do contexto de recursos humanos tem a administração de conflitos, tem o treinamento e desenvolvimento, né? Tem a integração, que eu gosto demais de integração. Para mim, é uma coisa fantástica quando eu vou integrar uma pessoa dentro da empresa. E gosto muito da comunicação. Né? Sou radialista formado. Né? Eu me surpreendi quando eu vi isso. Eu sou radialista formado mesmo, sou do sindicalizado. Né? Eu tenho, assim, digamos assim, todas as credenciais para trabalhar em rádio. Né? E depois eu fiz um curso de cerimonialista, sou cerimonialista também. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, né, que eu passei 8 anos, né, eu sempre fui o cerimonialista da empresa. Né? Então, assim, eu gosto muito da comunicação. Aí, até chegar nessa live,
E para mim, quando coloco o microfone aqui na minha frente, eu fico muito feliz, muito satisfeito. Você me permite até de eu contar aqui um episódio que aconteceu com a gente, né? Além do podcast, a ideia da live, do podcast, eu e o João, a gente tinha uma ideia de fazer um programa de rádio, né? E nós procuramos uma emissora, até estava... Mas ainda está no nosso sonho, vamos conseguir. Ainda não descartamos. Mas eu lembro que eu estava lá, a gente estava aguardando a pessoa da emissora, e eu perguntei, João, rapaz, e quem é que vai ser o nosso radialista? Ele disse, eu. Eu disse, você? Ele disse, sim, sou radialista formado. Eu digo, mas, rapaz, é uma das coisas que eu não sabia do João. Mas, João, assim, esse podcast eu já deixei claro no piloto que a gente fez, apresentando como seria e tal o podcast. Claro que esse é o primeiro. Mas eu queria que fosse uma coisa que as pessoas pudessem voltar, ouvir, servir como literatura, ter uma dúvida e tal. Eu sei que a gente não precisa aqui falar tecnicamente, dar uma aula, não é bem isso, mas eu queria que você deixasse assim claro para as pessoas que muita gente não entende a gestão de pessoas, né? Porque uma coisa é você ter DP, Departamento Pessoal, outra coisa é você ter RH, e outra coisa é você ter... Você falou, vai da integração até um plano de matriz de competência e por aí vai. Então, a gente começar a ter isso na nossa região, aqui do Iguatu, no Ceará, eu sei que não é uma missão fácil, mas essa é a nossa missão e essa eu acredito que seja a sua. Então, assim, como é que você entende a gestão de pessoas como um todo? É muito importante e oportuna essa sua pergunta, tá certo, Regnoberto? Porque vamos entender uma situação, tá certo? Montar uma empresa, muitas das vezes, as pessoas dizem, olha, montar uma empresa às vezes pode até ser fácil quando você tem um capital, você vai lá, monta a sua empresa. Mas eu sempre costumo dizer que numa empresa, tá certo, tem um tripé. 3 pontos fundamentais dentro de uma empresa. Eu vou contextualizar cada um deles aqui. Né? Para você realmente colocar uma empresa para funcionar hoje, para que ela realmente cresça e tenha sucesso, ele precisa desse tripé. O primeiro tripé, logicamente, que a pessoa tem que entender no negócio que vai colocar. Tem que ter o know-how. Não adianta eu vou dizer assim, eu vou colocar tal coisa se você não tem um know-how para aquilo dali. Esse é o primeiro. E dentro desse know-how, você precisa entender de um fator chamado, uns chamam muito de rotinas administrativas. Você tem que entender de rotinas administrativas. É o que Vicente Falcone chama de gestão da rotina. Gestão da rotina e também, nós estamos falando hoje, entender de processos, certo? Processos administrativos. Isso é muito importante. Se você não conhece processos, não sabe como é que funciona realmente, administrativamente falando, você se torna uma pessoa realmente que vai ter dificuldade de tocar o seu negócio. Então, o primeiro tripé está muito ligado a essa questão do know-how, logicamente, que dentro desse know-how você precisa entender também de rotinas administrativas, gestão de processos, enfim, você precisa entender de tudo isso aí. O segundo tripé entra a questão da gestão de pessoas. Se você não entender realmente como é que funciona uma empresa, entendendo realmente como é que as pessoas realmente trabalham dentro da tua empresa, além disso, você precisa entender também que são aquelas pessoas que estão te dando resultado e que estão te dando lucro. E entender realmente que aquelas pessoas são, acima de tudo, seres humanos. O nosso saudoso Abílio Diniz, ele dizia que as empresas é gente e processo. Entenda dos dois que você vai ser um empresário de sucesso. E todos os especialistas, muitos especialistas, inclusive o Dalberto, ele diz o seguinte, que você tem que colocar pessoas certas nos lugares certos. E muitos deles têm dificuldade realmente de descobrir o potencial da sua própria empresa. Entender gestão de processos, entender de gestão de pessoas, entender realmente que são aquelas pessoas que vão movimentar a tua empresa e que você precisa entender que aquelas pessoas que vão te dar essa lucratividade. E muitos deles não conseguem entender isso. Vê aquelas pessoas apenas uma pessoa que trabalha na sua empresa, como um ser humano simples e qualquer. Não é isso. As pessoas são importantes dentro das organizações. Muitos chamam de capital humano, intelectual. Né? O maior patrimônio que existe dentro da empresa hoje talvez seja os equipamentos, seja o prédio, seja a estrutura, mas o maior capital humano, se não tiver, são as pessoas. O maquinário pode até funcionar, mas se não tiver alguém para poder movimentar esse maquinário, ela não funciona. E na velocidade que a gente está indo, eles têm prazo de validade, né? Perfeitamente. O que você usa hoje, amanhã já chegou um equipamento melhor, mais moderno, e aquele fica... As pessoas não, você não consegue fazer isso com as pessoas. Perfeitamente. Mas assim, João, o que eu acho que é interessante que a gente deixe claro aqui é que as pessoas, principalmente aqui da nossa região, acham que gestão de pessoa é folha de pagamento, cuidar daquela parte do DP, mas a gente sabe que
qual é o tripé, agora pegando o seu gancho aí, qual é o tripé de quem trabalha com gente, né? Ele tem que atrair, manter, aliás, atrair, preparar e reter. Então, assim, isso na gestão de pessoas é muito interessante. Como é que você consegue atrair? Quando é que você consegue deixar as pessoas interessadas em vir trabalhar em determinada empresa? Quando ela está bem e ela está bem vista do lado de fora, né? E quem faz isso? As pessoas, né? Perfeitamente. Tem uma ferramenta que a gente chama, né, logicamente, de avaliação de desempenho, que são essas pessoas que dão o melhor desempenho para a tua empresa, que precisam ser avaliados, né? Esse tripé é fundamental nesse sentido aí, no sentido de saber reter talentos. Muitas empresas perdem talentos hoje para não valorizar o profissional e saber que aquela pessoa é uma pessoa importante para a organização, né? A gestão de pessoas hoje passa muito por isso aí. Não é somente trabalhar essa questão do departamento pessoal, que é super importante, você precisa realmente ter tudo aquilo ali. Mas o mais importante, você tem que entender que gestão de pessoas é fundamental dentro de uma organização. Hoje, saber realmente, como o nome diz, gestão é gerir, administrar, supervisionar, coordenar as pessoas que tem dentro da empresa. E, graças a Deus, essas empresas de hoje, está certo? Podemos dizer de médio e grande porte, eles estão começando, e eu acho muito importante isso, eles estão começando a despertar da importância de profissionais especializados nessa área. Pessoas realmente que entendem dessa área. Por exemplo, eu quero aqui até dizer para a Repta. A Repta é uma empresa especializada em gestão de pessoas. Como é isso, gestão de pessoas? Saber contratar bem, porque essas pessoas é a porta de entrada, saber realmente gerir o negócio com pessoas competentes dentro da tua empresa, a gestão por competência. São empresas especializadas que nós temos que as empresas de hoje precisam realmente contactar com empresas especializadas, como é o caso da Rep, da Conexão, que eles entendem, que nós entendemos da importância de saber realmente gerir esse negócio. Mas o empresário ele está começando a despertar isso, porque ele está perdendo talentos, ele está perdendo pessoas competentes, ele está perdendo realmente pessoas que podem te dar mais lucratividade. Não investe porque ele acha o seguinte, se eu investir, ele vai arranjar outra coisa. Mas quando você investe no colaborador, num profissional, realmente, que ele vai buscar conhecimento, ele está buscando conhecimento para investir na tua própria empresa. E muitos deles não conseguem entender isso. E voltando para essa questão do recrutamento e seleção, é, sem dúvida, um principal subsistema dos recursos humanos, que é você saber quem você está colocando dentro da sua empresa. E muitos deles não estão sabendo trabalhar de uma forma eficiente, eficaz. Mas só para concluir, e voltar já para a gestão de pessoas, só para concluir o terceiro tripé da empresa hoje, que é saber realmente lidar com metas e resultados. Então, gestão de processos, tá certo? Gestão de rotinas administrativas, como a gente costuma dizer também, gestão de pessoas e, por último, é você realmente saber administrar metas e resultados, que é o que a empresa vive hoje, de lucratividade. Quem dá essa lucratividade para a empresa são as pessoas. Mas se você não tem uma boa rotina administrativa, se você não tem pessoas competentes, você não vai ter metas e resultados. Então, é isso que precisamos entender dentro do contexto, tá certo, de mercadologia que a gente pode estar dizendo nesse momento aqui. Esse tripé é fundamental. João, pegando assim o seu gancho, vou te dar uma informação, talvez você não saiba ainda, mas que deixa a gente muito feliz quando se fala da questão de recrutamento e seleção, né? A gente tem aqui o Banco Talentos, né, que você conhece. O Banco Talentos é um programa que a Repto tem, onde capta currículo de quem precisa de arrumar um emprego, voltar para o mercado. E a gente também pega das empresas os processos seletivos para fazer essa seleção. Como é que a gente faz aqui? A gente faz o primeiro filtro, né? Que é aquele filtro do currículo, da avaliação de títulos. Algumas empresas a gente chega até a fazer entrevista e manda os 3 melhores, outros a gente só manda para lá. Ou seja, nós temos um banco de dados hoje aqui que os empresários buscam o nosso banco de dados, né? Meu sonho é que no futuro a gente seja igual ao Cine, né? Tem lá um banco de dados capaz de... Mas o que eu queria te dizer que talvez você não saiba, e você não sabe porque a gente não falou para ninguém, né? Não divulgou em redes sociais nem nada, mas nós fizemos recentemente um trabalho de headhunter. Uma empresa procurou a gente... Assim, eu falo muito que a Rep tem que estar preparada porque o cliente quer. Assim, a gente não tem aqui não tem o baião de 2, tem o arroz misturado, né? Quando o cliente chega, a gente vai em cima da solução que ele precisa. Então, o cliente precisava fazer um processo seletivo, mas não poderia divulgar esse processo seletivo, né? Por N motivos, mas queria pessoas especializadas. Bom, eu chamei minha equipe, eu digo, só tem uma saída, é procurar o pessoal que já está trabalhando, porque
Não tem como você achar especialista desse jeito. E aí eu cheguei para a empresa e disse, bom, eu vou fazer o trabalho de headhunter, eu vou caçar cabeças importantes. Vocês vão bancar? Líderes. Vão bancar? Vamos. E aí a gente conseguiu 3 processos seletivos exclusivamente headhunter, ou seja, eram pessoas que estavam em outras empresas, né, e que vieram, foram selecionadas, estão trabalhando hoje nessa empresa, mas dessa forma. Então, assim, é um tipo de serviço que não tinha aqui na região de Iguatu, assim, as pessoas não enxergam dessa forma, né, como a gente está falando aqui tecnicamente, mas que já está acontecendo aqui no Iguatu, e justamente o que você falou, a mudança de visão do empresário, né? Não é mais o QI quem indica, não é mais o meu primo, o meu cunhado, não, tem que ter um processo seletivo, e quando você quer profissional bom mesmo, você vai lá e cata, né? Obviamente que isso é uma coisa normal no mercado. Como você falou, a ruptura às vezes é da empresa com o profissional, mas quando é o profissional que tem uma melhoria e é reconhecido, porque eu tinha um amigo que ele dizia assim, quer saber se você está bem, veja quando foi a última vez que alguém te chamou para trabalhar contigo. Se faz muito tempo, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, só para que você entenda e para a gente já entrar aqui na questão da situação regional aqui, porque a Conexão RH ela tem uma coisa que eu acho muito legal. Você vem de um grande grupo empresarial, mas você atende o pequeno do mesmo jeito. Eu participei contigo numa campanha né, questão da melhoria das vendas, né? Um evento, foi um dia todo, foi 2 dias, não sei, participei contigo, e não era um grande grupo. E você tratou do mesmo jeito, com aquele mesmo carinho, pensando nos detalhes. Eu acho que a Conexão RH tem isso de bom, que também tem uma coisa que é da Rep, que é tratar o grande como grande, o pequeno como grande. Né? Para nós, o que vale é o cliente, a satisfação do cliente. Queria que você me dissesse assim, como é que você consegue, na Conexão RH, fazer isso, tratar o grande e o pequeno da mesma forma? Pois nós temos que entender que todas as pessoas são importantes, independentemente de qual é o grau que ela vai ocupar dentro da empresa, né? Eu estou trabalhando hoje numa grande empresa, né? Sou gestor de recursos humanos hoje de uma grande empresa que me acolheu, né? E eu vejo que dentro dessa empresa a gente consegue realmente fazer um trabalho importante nesse sentido de trazer talento, seja lá independentemente da classe social, do que a pessoa realmente, digamos assim, ocupa. Mas o mais importante é que nós estamos buscando talentos para trabalhar dentro das empresas hoje. Mas eu entro numa questão que eu considero super importante e fundamental. E vai aqui um aviso, um recado, ou então um conselho desse nobre amigo. As pessoas precisam realmente ter consciência que precisam se preparar mais para o mercado tão conturbado, tão agressivo, um mercado tão cheio de mudanças hoje, de mudanças de que acontecem a cada momento, a cada instante, porque nós entendemos que as mudanças, quando a gente fala no passado, um passado recente, há 5, 10 anos atrás, as coisas aconteciam muito lentamente, as mudanças. Hoje acontece que nós estamos conversando aqui e as coisas estão mudando nesse momento, nesse instante. Leis, processos, as coisas estão sendo criadas e nós precisamos acompanhar a evolução dos tempos. E muitas das pessoas não conseguem entender isso. Então, nós temos essa dificuldade de conseguir realmente talentos, pessoas especializadas em determinadas áreas, porque essas pessoas não estão acompanhando. E até para as novas profissões, né, que estão surgindo. Perfeitamente. Então, existe uma certa dificuldade, porque nós, enquanto especialistas em recursos humanos, a gente não quer mandar qualquer pessoa para poder trabalhar dentro de uma organização. Nós queremos mandar pessoas que têm competência, pessoas que têm talento, pessoas que realmente podem dar os resultados que as empresas querem e precisam. Essa é a nossa maior responsabilidade hoje. Nós não queremos só empregar, nós queremos empregar com competência, com qualidade, né? E nós, aqui de Iguatu, nós temos que ter, as pessoas têm que ter consciência que nós moramos numa cidade que tem um grande potencial para isso. Nós temos empresa especializada, que é a sua de Rep, para dar treinamentos. Nós temos a Conexão RH, nós temos o SENAC, nós temos instituições como o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, nós temos o CVT, nós temos o próprio SEBRAE, nós temos o Centec. Nós temos várias instituições aqui que podem realmente preparar esse profissional para o mercado. E a dificuldade realmente de fechar uma turma é muito grande. As pessoas têm que ter essa consciência que precisamos melhorar os currículos das pessoas. E muitos deles entendem que é apenas um curso a mais que você faz, um treinamento a mais, mas isso é um investimento. Eu fiz 32 cursos e acho que ainda preciso fazer muito mais.
Eu acho que hoje a gente. Não, hoje não. Há muito tempo a gente tem que estar estudando constantemente, né? Eu, Porque a rapidez com que as coisas acontecem hoje, e se a gente. e o Ortiz, que é um grande especialista, ele diz que nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Então, que a gente pode realmente melhorar cada vez, a cada momento, a cada instante, né? Eu tenho que realmente estar sempre atualizado para as coisas que estão acontecendo. E isso é um recado que eu dou para as pessoas. Procurem realmente buscar, realmente se qualificar naquilo que você escolheu para a sua vida. Buscar treinamentos, qualificações. Hoje é, sem dúvida, um mercado muito complexo. As empresas, como você falou, ela não está mais querendo empregar o sobrinho, o afilhado ou o primo de fulano de tal. Eles querem pessoas que dão resultado para elas, para as empresas. Hoje as empresas vivem de resultado e lucratividade. E um dos indicadores mais importantes da gestão de pessoa é a rotatividade, né? Tu tem que controlar o teu turnover. Turnover, Quando tu perfeitamente. contrata errado, é muito complicado. Além disso, o custo, né? O custo operacional para a empresa, a questão do tempo e a questão do treinamento, que você vai ter que fazer todo esse processo, né? Então, é muito importante que esse turnover ele se torne cada vez mais baixo dentro de uma empresa, né? O empresário, ele diz assim, olha, mas aqui ele entra e sai muita gente, tem alguma coisa errada nessa situação. Ou você está contratando mal, ou você não está aproveitando esse profissional, ou o teu clima organizacional não está legal. Então, esse é um dos fatores também que a gente pode colocar dentro daquele tripé do clima organizacional favorável, onde a pessoa tem a oportunidade de crescimento, onde a pessoa se sente bem naquele ambiente de trabalho, onde a pessoa se sente valorizada, né, num ambiente de trabalho. Ou seja, é importante que esse clima seja o melhor possível, onde as pessoas possam mostrar o seu talento, as pessoas possam entender que ali ele pode fazer uma carreira profissional. E isso vai depender muito da gestão. A gestão ele tem que transformar esse clima. Não adianta mais trabalhar hoje com gritos, com humilhações, fazendo com que o profissional se sinta cada vez mais humilhado. Não é isso. Eu estou te pagando, eu te grito, eu te faço da melhor forma que eu acho que eu devo fazer, porque eu sou o teu patrão. Você tem que tornar aquele clima legal, agradável, para que ele possa realmente produzir mais para a tua empresa. Isso é que é importante hoje. O que eu vejo também aqui no Iguatu, que é uma mudança positiva e eu acredito que é muito bom para a gente, né, que é da área, que trabalha com isso, é que as empresas já perceberam que não é só selecionar, não é só assinar a carteira. As pessoas têm que preparar e deixar o profissional apto a fazer o que ele precisa fazer. Porque antes, a valorização aqui era única e exclusivamente salário, né? E até a gente encontra alguns casos arcaicos de profissional ganha mal, e aí o clima ainda é pesado, ganha mal e o clima é pesado. Então, hoje a nossa realidade aqui do Iguatu, pelo menos para as médias e grandes empresas, e as pequenas também estão indo, é que tem que ter um clima bom, as pessoas têm que se sentir bem, porque senão não vai produzir, né? A gente teve uma live com o Marciano lá que é consultor do Fortaleza, especializado na área da saúde, e ele diz assim, quer resultado, deixa o trabalhador feliz. Né? Com a pessoa que está feliz, ela dá um resultado positivo bem mais rápido. E essa realidade está chegando aqui na nossa região. Olha, eu acredito que já chegou, você pode até reforçar, e que entra muito aí a parte das pessoas que cuidam das outras pessoas. Né? Não dá mais hoje você ter uma empresa, por menor que seja, sem ter alguém cuidando das pessoas. Né? E tem outro fator fundamental, importante, que você falou aí, Roberto, de realmente saber ter essas pessoas que cuidam das pessoas. Gestão de pessoas é isso aí. Mas hoje também tem um agravante em toda essa história aí, que os profissionais, aliás, os empresários precisam entender que pessoas especializadas fazem isso muito bem, no caso da sua empresa, que muitas empresas hoje eles contratam, mas não faz uma descrição de cargo. O que é que aquela pessoa realmente vai fazer dentro da sua empresa? Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma coisa, achando que está fazendo uma coisa que é de competência dela, mas não é de competência dela, porque aí não foi descrito o cargo. Isso aí que você está falando, só para te ajudar, a gente teve que criar aqui um formulário para quando as empresas pedissem para a gente fazer um processo seletivo, a gente teve que criar um formulário justamente para amenizar essa parte. Então, no nosso formulário, tem a descrição do cargo, das atividades, ou seja, é quase como um perfil de cargo, né? Mas a gente tem que fazer isso porque senão a gente vai selecionar sem saber qual a pessoa ideal para ir buscar.
É justamente isso aí que você está falando. Essa descrição de cargos ela é fundamental para poder você realmente colocar as pessoas, né, certo, no lugar certo e as pessoas entenderem o que é que estão fazendo dentro das organizações hoje. Né? Muitas das vezes se contrata e a pessoa está fazendo algo que realmente não é o seu papel, não é a sua função, porque não foi descrito o cargo para aquela pessoa. Isso vai muito pelos processos, né? De saber realmente descrever os cargos, para a função e as competências e as atividades que as pessoas têm que realmente fazer dentro da empresa. E muitas das vezes, e voltando a essa questão dos processos, se demite sem saber por que muitas das vezes está demitindo. Só porque não está dando resultado, mas realmente qual foi o feedback que você pode estar dando para a sua diretoria, por que você está demitindo determinadas pessoas. E, às vezes as pessoas perdem o emprego porque elas estavam fazendo coisas que não era para fazer, não estavam dando os resultados porque ela estava no lugar errado, e se demite muitas das vezes porque não sabe nem por que está demitindo. Não, porque não serve, porque não presta, não está dentro do nosso perfil. Mas por quê? Foi feita a ficha de retorno dele, foi feito o feedback, conversado com ele várias vezes para mostrar para aquele profissional o que é que ele realmente tem que dar o resultado para a empresa. Né? Então, isso vai muito dos processos. Né? Então, é muito importante entender que a descrição de carga é fundamental, que esses processos de retorno, de ficha de retorno e de feedback é muito importante para que as pessoas possam realmente entender como é que funciona a gestão de pessoas. Muito bem. João, assim, para a gente, já estamos caminhando para o finalmente, né, para desse nosso bate-papo, eu queria que você fizesse um resumo, assim, do que você vê, a realidade nossa, do Iguatu, aqui no Ceará, em relação à área de gestão de pessoas, assim, como é que você fez, como é que você tiraria uma foto hoje? Eu vejo da seguinte forma, né, que existe a necessidade, os empresários estão começando a se conscientizar da importância da gestão de pessoas com mais eficiência. Tem empresas especializadas nesse sentido, né? E que hoje, realmente, eles estão começando a entender que são as pessoas realmente que dão os resultados para eles. Então, eu percebo aqui no Iguatu que estão começando, eu já fiz trabalhos para algumas empresas aqui do Iguatu, você também, com a sua empresa da Repto, tem também mostrado para os empresários que é importante trabalhar de uma forma mais organizada, eficiente, com mais competência. Né? Estamos no trabalho de despertar isso aí neles, tá certo? E eu tenho certeza absoluta que, num período mais curto de tempo, eles vão realmente dizer assim, olha, nós precisamos entender como é que nós temos que trabalhar com as pessoas. Nós temos empresas aqui de grande porte hoje, que não tinham RH, que começou a despertar isso aí. Né? Então, é muito importante que você, enquanto empresário, saiba que gestão de pessoas precisam de pessoas especializadas, como você diz, pessoas certas, especializadas, cuidando das pessoas da sua empresa. Hoje, eu faço parte aqui de um grupo chamado Gestores de RH do Cariri, tá certo? Que postam todos os dias empresas solicitando pessoas para se trabalhar, de gestores de RH. Isso é um despertar. E nós vamos realmente aqui no Iguatu, com o seu trabalho, né, muito eficiente, com muita competência, colocar essas pessoas, né, dentro das organizações com muita eficiência. Eu, como eu falei, eu estou dentro de uma grande empresa hoje. Sou muito grato à empresa que eu estou trabalhando hoje. Sou assim um profissional realmente que desenvolvo dentro dessa empresa esse trabalho por competência. Sou muito grato. Quero continuar desenvolvendo esse trabalho, mas o meu sonho mesmo é de fazer com que as empresas hoje coloquem pessoas para trabalhar com pessoas com competência. E as pessoas precisam se conscientizar que precisam se atualizar para esse mundo, o mundo da modernidade, né, o mundo da tecnologia, o mundo da gestão de pessoas, da humanização que nós estamos vivendo hoje. Né, continuarei nesse meu desafio, nessa caminhada de que hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor seriam pessoas realmente cuidando das pessoas dentro das organizações. E assim, a gente aqui da Repto, você também na Conexão RH, oferece uma coisa para os pequenos, né? Você não pode ter um RH dentro da tua empresa porque ela é pequena, terceiriza. Deixa que a gente toma de conta. A gente faz a parte daqui e aí é muito legal isso aí que você falou, porque está despertando. João, assim, para a gente já encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Estou aqui com o João Alverne, radialista, homem do turismo, que eu não sabia, especialista em gente. Eu só queria deixar claro que a gente evitou citar o nome das empresas, até por uma questão de ética, mas o João trabalhou em grandes empresas mesmo. Depois vocês podem entrar em contato com ele nas redes sociais e tirar mais algumas dúvidas, porque
a gente está muito preocupado em despertar o profissional, né, João? As empresas elas têm um papel importante, mas quando você cuida de gente, o foco são as pessoas. Então, a gente está evitando de citar nomes de empresas, mas o João tem uma vasta experiência, trabalhou num grupo com muitos CNPJs, né, João? A gente costuma dizer que o grupo é grande quando tem muitos CNPJs. Hoje está um grande grupo também, mas é professor, né? E tem a Conexão RH, que tem vários clientes também. Então, se você precisar de quem cuide da sua gente, chama o João. Ou chama nós, ou chama os dois. Né? Mas, assim, João, muito feliz de poder ser o primeiro podcast com você. Assim, eu fico até arrepiado, porque quando a gente falou a primeira vez, fomos olhar a sala, olhar como é que a gente faz, como é que não faz, era tudo difícil, né? Pegamos os primeiros orçamentários, meu Deus do céu, é um gasto medonho, muito investimento, mas hoje a gente está aqui, está conversando, muito, muito feliz de estar com você, de a gente poder, né? Não é o que a gente deseja ainda, mas é o que a gente pode, né? Então é melhor fazer do que não fazer. O perfeito vem com o tempo. Os próximos episódios, com certeza a gente vai estar melhor. Mas muito obrigado. Queria que você deixasse aí suas considerações finais. E, pessoal, se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais, a da Repta, a da Conexão RH. A gente vai deixar na descrição como você chega nas redes sociais da Repta, como você chega nas redes sociais da Conexão RH, e como é que você fala com o João Alverne. João, muito obrigado e suas considerações. Eu é que agradeço, né? Um sonho realizado da gente lá no passado muito próximo, né? Que a gente tem realmente esse projeto, né? Como eu falei, hoje eu estou trabalhando numa grande empresa, como eu disse, sou muito grato, sou muito feliz por estar trabalhando nessa nossa empresa. Vou continuar, se Deus quiser, até, logicamente, quando Deus permitir, o empresário também, o proprietário, né? E a sua equipe. Mas eu me coloco à disposição para ajudar da melhor forma possível, tá certo? E eu tenho certeza absoluta que esse vai ser o nosso papel, a nossa missão. E falando aqui desse momento, tá certo? Desse podcast, nós vamos deixar aqui também que nós vamos estar trazendo várias pessoas aqui para a gente conversar, no ramo, pessoas empresários, né? Pessoas para deixar aqui também a sua mensagem, né, de interagir com grandes empresários aqui, se Deus quiser, os projetos também que a gente tem em mente para a gente colocar realmente em prática e dizer da minha felicidade e alegria participar do primeiro aqui e eu tenho certeza que é o primeiro de muitos que nós vamos aqui estar fazendo aqui para as pessoas. Então, muito obrigado. Nos próximos episódios, o João vai inverter, ele vai sair de convidado e vai entrevistar algumas pessoas que a gente vai trazer aqui. Ele é uma pessoa muito ocupada, não posso garantir que em todos os episódios ele vai estar, mas nos que ele puder, e que, principalmente quando o tema for gestão de pessoas, RH, departamento pessoal, é importante ter o especialista como o João aqui fazendo as perguntas certas. Aguardo o próximo episódio. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Nosso podcast está no ar, não é mais um sonho, agora é uma realidade. Espero você no próximo episódio. Até lá e muito obrigado.